Destaques do bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Anote na sua agenda: dificuldades de acesso às plataformas e sobrecarga de trabalho dos servidores são contratempos para o INSS zerar até o final deste ano. Filas com pedidos de benefícios. E ainda na área da Previdência Social, saque de benefício após a morte do segurado do INSS se configura em apropriação indevida e pode se caracterizar como crime. E também, semana tem agenda política com anúncios sobre mudanças no programa Bolsa Família e ainda possível definição sobre novos ocupantes dos cargos de comando do BNB e do INSS. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta.
Destaques do bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Olá, ouvinte internauta, vamos começar a semana falando sobre assuntos da área da Previdência Social que interessam a milhares de cearenses. A preocupação é única: as filas no INSS, as dificuldades de acesso às plataformas com sobrecarga de trabalho para os servidores da Previdência Social. Puta que pariu, tava tudo direitinho, bem bonitinho, não consigo fazer do mesmo jeito. No Alerta Geral, bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Olá, ouvinte internauta, vamos começar a semana falando sobre assuntos da área da Previdência Social que interessam a milhares de cearenses. A preocupação é única: as filas no INSS, as dificuldades de acesso às plataformas com sobrecarga de trabalho para os servidores da Previdência Social são entrave para o governo federal zerar as filas do INSS até o final deste ano. As informações chegam agora com o repórter Sátrio Salles. O governo federal pode enfrentar contratempos para zerar até o final deste ano as filas com pedidos de benefícios do INSS. Esse diagnóstico está no alerta da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência e Assistência Social, sobre a indisponibilidade de acesso ao sistema em boa parte de fevereiro, o que impossibilita a análise e a concessão de benefícios por um servidor e gera ainda sobrecarga de trabalho. De acordo com a entidade, os sistemas precários e o material tecnológico defasado podem impedir que o ministro da Previdência, Carlos Lupe, concretize a promessa de acabar com a fila, que tem mais de 1.800.000 pedidos de benefícios a aposentadorias, auxílios, BPC, salário maternidade e, por exemplo, o auxílio acidente. O relatório teve como base os dados coletados junto aos servidores que precisam logar o sistema 5 horas da manhã ou ficaram trabalhando até 23 horas para evitar momentos de pico e poder cumprir as metas. Segundo o diretor da FENASP, Cristiano Machado, os sistemas são bem precários, obrigando os servidores a trabalharem de madrugada para atingir as suas metas. O ritmo de atividades provocou ainda o adoecimento muito grande da categoria. Os dirigentes da FENASP afirmaram ainda que tentaram utilizar o sistema em um horário de menor demanda, porque o sistema funciona um pouco melhor. Em resumo, Cristiano Machado definiu o quadro administrativo do INSS como um descaso completo. Descreveu o dirigente sindical. Com redação do Ceará agora, Sátiro Salles. Em primeiro lugar, Sátrio Salles, a tendência é que essa fila nunca seja zerada. Em segundo lugar, vamos ter uma demanda sempre crescente no número de benefícios dos segurados e também de beneficiários da Previdência Social, no caso, quem requer o BPC-LOAS. É uma situação crítica para os servidores e também, principalmente e especialmente para os segurados da Previdência Social. Temos falado com muita frequência nesse assunto dentro do jornal Alerta Geral, especial Caminhos da Aposentadoria, porque a gente responde às perguntas e dúvidas dos nossos ouvintes internautas em relação a tanta demora do INSS em se pronunciar sobre pedidos de auxílios e aposentadorias. Essa fila sempre vem crescendo e com um agravante. Também outro registro que fazemos aqui no jornal Alerta Geral. Nos últimos 8 anos, o INSS perdeu mais de 15 mil servidores que chegaram na hora de pedir a aposentadoria e o fizeram. E nesse período, a Previdência Social não repôs o quadro de pessoal. Paralela a essa situação, o governo federal apostou muito no avanço da tecnologia, mas a tecnologia, como já registrou também aqui no jornal Alerta Geral, o professor e advogado especialista da área da Previdência Social, Paulo Bacelar,
o sistema de robôs, o sistema virtual de atendimento aos beneficiários e segurados da Previdência Social, simplesmente dá resposta quando determinados pedidos de benefícios poderiam ser analisados de forma técnica mais aprofundada, com a resposta concreta para os segurados, ou seja, com a concessão de auxílios e aposentadorias. Em resumo, com base nessas informações que o Sátrio Salles nos trouxe, a situação é difícil e é pouco provável que até o final do ano tenhamos filas zeradas no INSS. É bom observar o seguinte: nós temos dois tipos de filas. Uma, Marcos Furlan, que se refere à fila da perícia, onde quase 600 mil trabalhadoras estão ali à espera de uma perícia para serem liberados ou liberadas para voltar ao trabalho, ou então para receber pela primeira vez um auxílio ou aposentadoria por invalidez. E a outra fila, que tem aí 1,5 milhão de pedidos, se refere às solicitações de auxílios, de aposentadoria, não por invalidez, mas aposentadoria urbana e rural, BPC e também salário maternidade. Essa fila é demorada e é fruto da burocracia, do quadro de pessoal reduzido do INSS e das falhas na tecnologia. Jornalista Luzenor de Oliveira, então, pelo que eu entendi, quando você disse que a fila nunca acaba, Luzenor, a tendência é que tenhamos aí menos estrutura para atender os pedidos dos benefícios, é isso, Luzenor? Se compararmos, Marcos Furlan, esse quadro, esse cenário do aumento no número de pedidos de benefícios com a redução no quadro de pessoal e também essas falhas na tecnologia usada pelo INSS, vamos ter uma situação sempre caótica para os segurados, repito, e naturalmente de sobrecarga para servidores do INSS. E é uma situação que acontece e se repete, Marcos Furlan, por um simples motivo: o INSS não tem uma programação de contratação, de reposição da mão de obra que nos traga uma segurança de que em 1 ano, 2 anos ou 3 anos, teremos ou tenhamos um quadro de pessoal suficiente para atender a essa demanda de pedidos que diariamente chegam ao INSS. Então, vamos administrando essa situação aí, levando a você, ouvinte, internauta, essas informações que são tão úteis, tão importantes. E eu até aproveito para ouvir o professor e advogado Paulo Bacelar, que já foi servidor da Previdência Social, hoje é advogado na área da Previdência Social, trabalha andando no interior do Ceará e a região metropolitana de Fortaleza, e ele tem também nos relatado as dificuldades sobre essa questão das filas. Eu já posso trazer, Camila Maciel, o professor Paulo Bacelar, para nos trazer essa opinião. Professor Paulo Bacelar, seja bem-vindo neste início de semana que nós estamos aqui preparando esse material sobre Previdência Social, e o tema é fila, com as dificuldades. Diante das dificuldades existentes, professor Paulo Bacelar, advogado, professor Paulo Bacelar, qual é o cenário que os segurados têm principalmente para quem está na fila e sair dessa fila dos pedidos de benefício? Bom dia! Bom dia, Luciano. Olha, é sempre um problema essa questão da fila, né? Desde quando não tinha ainda o INSS digital, as filas eram físicas, né? Você via nas portas das agências amontoado de pessoas, às vezes pessoas contornando o quarteirão onde ficava uma agência do INSS. Isso lá nos idos dos anos 2005, 2006, você via claramente as pessoas na rua tomando sol, pessoas com filho no colo, pessoas cadeirantes, e era muito humilhante isso. E teve o agendamento, a partir daí teve o agendamento e as filas passaram a ser virtuais. A pessoa agendava o seu benefício e teria que ir lá na agência, mas aí demorava aí de 5 a 6 meses para ela ir na agência, mas ela ia na agência naquele dia que ela ia ser atendida, pelo menos ela já sabia, Luciano, o dia que ela ia ser atendida. Era uma fila virtual, mas a pessoa sabia o dia que ela ia ter que aparecer na agência e era ser atendida lá, o benefício dela já saía de lá, ou concedido ou indeferido. E agora, com o INSS digital, existe também uma fila aí muito maior do que naquela época, porque hoje os canais remotos estão abertos à solicitação de benefícios, então os benefícios podem ser requeridos por qualquer pessoa em qualquer lugar, e aí essa fila cresceu exponencialmente, porém é diferente do agendamento, porque diferente do agendamento, o agendamento você sabia o dia que ia ser atendido, e agora não.
você tem a fila, mas não sabe nem quando o seu benefício vai ser atendido, porque é uma fila virtual e que o servidor ele vai pegar essas tarefas, que a gente chama hoje de tarefa, cada benefício protocolado, e é aleatório, o servidor ele não tem acesso a esses números, ele vai pegando aquele benefício pelo sistema aleatoriamente. Então, as pessoas esperam aí de 6 a 8 meses, mas ainda para começar a ser atendido no INSS. Professor Paulo Bacelar, muita gente pergunta qual a diferença entre a fila física e a fila virtual. Para você, ouvinte internauta, uma explicação. A fila física proporcionava a exposição do sofrimento dos segurados nas filas do INSS, como o professor Paulo Bacelar registrou aqui nessa resposta, fazendo com que aquelas imagens que geravam desgaste, o governo federal acabava por agilizar determinadas medidas para dar resposta aos segurados da Previdência Social. Com a fila virtual, o sofrimento acaba sendo abafado, porque nós não temos as imagens dos pedidos dos segurados, beneficiários, na porta do INSS, e agora com a fila virtual, são números frios, que nós temos um balanço a cada 2 meses, 3 meses, são números contraditórios. Em resumo, professor Paulo Bacelar, entre a fila virtual e a fila física, o sofrimento continua sendo grande para os segurados da Previdência Social. Com certeza, Luciano, e principalmente por essa angústia de você não saber quando o seu benefício será atendido, né? Eu que sou advogado, previdenciarista, sofro também, porque a gente sofre com o sofrimento dos nossos clientes, nossos colaboradores. A pessoa sempre cobra do advogado, cobra da pessoa que protocolou o benefício, porque acha que estando com o advogado o benefício vai ser mais rápido. E às vezes não é bem assim. Existem ações que os advogados podem fazer, que são os mandados de segurança. Porém, o mandado de segurança também já foi tão utilizado, né, que também até isso está causando fila no Poder Judiciário para decidir o mandado de segurança. Porque é a arma que a gente tem, é o remédio que nós temos para que o INSS agilize. Porém, o INSS explica que esses atendimentos tem que seguir uma ordem cronológica. Então, muitos juízes até negam o mandado de segurança porque dizem que o INSS tem razão de esperar aquele bacio. Então, são mais de 1 milhão de números aí que você disse, são números frios, mais de 1 milhão de pessoas esperando a decisão do INSS, a análise do INSS. Só que o problema maior, Luciano, é quando é benefício por incapacidade, porque às vezes uma pessoa é empregada de uma empresa, sofre um acidente ou tem um impedimento para o trabalho, Luciano, e a perícia médica está sendo marcada para o ano que vem, para 8 meses, então ela não pode ficar esperando uma perícia médica e não ter o salário recebido pela empresa, nem o salário pago pelo INSS. E daqui a pouco tem mais informações da área política dentro do Bate-Papo Político, com a presença do jornalista Beto Almeida, ao professor Paulo Bacelar, advogado professor Paulo Bacelar, companheiro aqui nas manhãs dentro do Acorda Ceará, a partir das 6 horas da manhã, para quem nos acompanha na região metropolitana de Fortaleza e também no Vale do Curu. Daqui a pouco muito mais informações para você, ouvinte internauta.